Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Que bom estarmos juntos. Nesses próximos minutos, vamos mergulhar num tema que é o centro da nossa vida espiritual, não é? Que é como a gente pode identificar e, mais do que isso, abraçar a vontade de Deus. Sabe, tudo na nossa vida, tudo mesmo, precisa de um bom alicerce. E vale a gente se perguntar, sobre o que eu estou construindo a minha existência? O convite do Senhor é para a gente edificar sobre a única rocha que nunca se abala, Ele mesmo. Lá no Evangelho, Jesus conta uma história muito bonita, a das duas casas. Se a gente olhasse de fora, elas podiam até parecer iguais, sabe? Mas uma delas foi construída na areia, talvez com pressa, sem muito cuidado. A outra não. A outra foi feita sobre uma rocha bem firme. E aí, quando veio a tempestade, o vento, a chuva forte, só a casa que tinha esse fundamento sólido ficou de pé. Que imagem forte para a nossa vida, não é mesmo? Então, o que significa isso, construir sobre a rocha? Não é só uma coisa superficial. Como o próprio Evangelho diz, não adianta só falar Senhor, Senhor. A verdadeira firmeza, a solidez de verdade, vem quando a gente busca identificar a nossa vontade com a vontade dele. É colocar em prática o que ele quer para nós. E é tão importante a gente entender isto. A vontade de Deus não é uma regra pesada, algo que tira a nossa liberdade. Pelo contrário, pense nela mais como uma bússola muito precisa que aponta sempre para o caminho certo, o caminho que nos leva para Ele e, ao mesmo tempo, para a nossa mais verdadeira felicidade. Na verdade, aqui está o grande segredo da santidade. É aceitar tudo com fé, sabendo que vem da mão do Pai e querer colaborar com a vontade dele. Essa é a forma mais alta, mais pura de mostrar nosso amor e nossa união com Deus. Tá, mas e na prática? No nosso dia a dia, como é que a gente conhece essa vontade de Deus? Vamos ver como o Senhor nos fala de maneiras bem concretas. A vontade dele se manifesta principalmente de 3 jeitos. Primeiro, claro, nos mandamentos da lei de Deus e da igreja. Segundo, quando a gente cumpre com amor os nossos deveres de cada dia, no trabalho, na família, na nossa vocação. E terceiro, um ponto muito importante, através da virtude da obediência. E sobre a obediência, é bom a gente entender uma coisa. A obediência cristã não depende se a gente gosta ou não de quem está dando uma ordem, se a pessoa tem qualidades ou defeitos, não é isso. O fundamento verdadeiro é o nosso amor a Deus, é o desejo de imitar Jesus no seu amor pelo Pai. E o maior exemplo que temos é o próprio Jesus. Pense só, ele, sendo Deus, infinitamente maior que Maria e José, se fez pequeno e obedeceu a eles. Foi por meio dessa obediência, que foi até a morte na cruz, que ele nos salvou. Ele nos mostrou o valor imenso que tem esse ato de amor. Então, olhando para um exemplo tão grande, a gente se pergunta, o que é preciso ter para obedecer como Jesus? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. São 2 atitudes do coração. Primeiro, um desejo ardente, sabe? Um querer sincero de fazer a vontade de Deus mais do que a nossa. E segundo, a humildade. Porque o orgulho sempre nos faz questionar, resistir, mas a humildade nos deixa dóceis para aceitar o critério de Deus, que é sempre melhor. Agora, a gente chega num ponto que talvez seja o mais desafiador de todos. Como viver a vontade de Deus quando ela dói? Quando ela parece incompreensível. Tem horas na vida que acontece justamente o contrário do que a gente pediu em oração, não é? Uma doença, a perda de alguém que amamos, uma dificuldade que parece não ter fim. O que fazer quando a vontade de Deus, que permite essas coisas, nos machuca? Nosso olhar se volta de novo para Jesus, mas agora lá no Horto das Oliveiras. No meio de uma angústia de morte, a oração dele é um modelo perfeito de entrega. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ali, ele nos ensina o que é obedecer até o fim. E é nesses momentos de escuridão, de dor, que somos convidados a fazer o mesmo. A abraçar a vontade do Pai, sem impor condições, sabe? Sem querer negociar. É simplesmente se entregar. E continuar rezando, com perseverança, assim como Jesus fez. Tem uma oração bem curtinha, mas com poder imenso de transformar tudo. É dizer lá do fundo da alma: o Senhor quer isso, então eu também quero. Percebe? Isso muda tudo.
Deixa de ser uma aceitação passiva, resignada, e se torna um ato de amor. Um desejo de unir a nossa vontade com a dele. E é aí que vem a paz. Porque o resultado final de construir na rocha, de buscar e aceitar a vontade de Deus, mesmo quando dói, não é uma tristeza, uma resignação amarga. É uma paz profunda que fica. Essa é a grande promessa. Estar em conformidade com o querer de Deus é a fonte da verdadeira serenidade. É como se a nossa alma encontrasse o seu lugar certo, o seu centro, e aí ela descansa. A nossa fé nos dá essa certeza, não é? De que por trás de tudo que acontece, existe uma providência cheia de amor. Nada, absolutamente nada, escapa do plano dele. Como nos lembra São Paulo, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Mesmo aquilo que a gente não entende agora. São João Crisóstomo resumiu isso de um jeito lindo. Ele dizia que, ao rezar Senhor, faça-se a tua vontade, ele encontrava o seu castelo, a sua rocha firme, o seu apoio seguro. Que essa oração seja também a nossa grande fortaleza. Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.